Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Muito bom dia, que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. É uma alegria nessa manhã podermos abrir os nossos olhos e os nossos primeiros pensamentos se voltarem para Deus, na esperança de vê-lo um dia voltar às nuvens dos céus com poder e glória, e podermos viver com o nosso Deus, liberto de todo mal e sofrimento, estando com Ele para todos sempre. O meu clamor nessa manhã é que Deus visite a você, seus sonhos, seus projetos, e lhe conceda força na sua caminhada para toda a sua família também. Todos os dias desse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 66, o versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. E casa me edificareis vós, e qual é o lugar do meu repouso? Chegamos, amigo, ao final do último capítulo do livro de Isaías. Tenho certeza que o nosso coração foi fortalecido por cada capítulo, por cada palavra do profeta, porque entendemos que as revelações do profeta Isaías é a vontade de Deus para cada um de nós. Podemos observar um chamado direto de Deus para o seu povo. Podemos ver também Deus querendo assumir o controle da vida do seu povo. Conseguimos compreender que o Deus que nós servimos, Ele é insistente à nossa busca, Ele quer nos salvar de qualquer forma, Ele cria meios para que nós possamos entender que nós somos o alvo do seu amor, mas Ele também em alguns momentos permite que nós passemos por momentos difíceis. Ele não é o causador, mas Ele permite e está consciente do sofrimento que o seu povo vai passar para que o seu povo reconheça, o admita e se volte para Ele com todas as suas forças. Não é diferente também nos dias em que nós estamos vivendo, porque quando nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, nós começamos a avaliar a nossa vida à luz do povo de Deus, e como Deus agiu no passado, Ele também pode agir conosco no presente. Mas o desejo de Deus não é apenas que o seu povo viva apenas uma vida de obediência a Ele, aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos, mas o desejo de Deus é que esse povo o ame com todas as suas forças. Obedecer a Deus sem amar ao Senhor não há nenhum valor, mas nós precisamos obedecer a Deus como resultado de ter um coração completamente entregue nas mãos desse Deus. Amar a Deus com todas as suas forças e, como resultado disso, nós vivermos uma vida de obediência. Tenha certeza que as janelas dos céus, as portas dos céus irão se abrir para cada um de nós e receberemos a bênção de Deus de forma sem medida sobre a nossa vida. Como nós podemos observar no versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, não é o tamanho da oferta que move o coração de Deus, não é o tamanho do animal que seria oferecido dentro do santuário que iria mover o coração do Senhor, mas era a forma como cada pecador iria se apresentar diante do seu Deus. Se ele se apresentasse com um coração humilde, com um coração aberto, arrependido, disposto a receber o perdão de Deus, a amar a Deus acima de qualquer coisa, o céu iria se mover para abençoar esse filho. Mas se esse filho fosse encontrar-se com seu pai, com o seu Deus, pensando que era a quantidade de dinheiro ou o tamanho do animal que iria ser o motivo pelo qual ele iria receber o perdão dos seus pecados, ele estaria completamente equivocado em buscar o Senhor, em querer ser abençoado por Deus. No versículo 5 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o profeta Isaías deixa de falar aos hipócritas para voltar a sua fala e a sua profecia diretamente ao remanescente que está se preparando para se encontrar com Deus. O profeta Isaías era rejeitado por uma classe de pessoas porque ele queria viver uma vida piedosa. Ele se colocou nas mãos de Deus e as suas profecias era para levar o seu povo a viver uma vida mais íntima de Deus. Mas aqueles que estavam ouvindo as palavras do profeta, a exortação de Deus, eles estavam se sentindo incomodados e passaram a perseguir o profeta Isaías. Mas no versículo 5, o profeta Isaías fala que esses papéis iriam ser invertidos. Nesse momento,
Ele estava indo em busca daqueles que ele entendia que era o alvo do amor de Deus, mas um dia essas pessoas iriam correr em busca de uma verdade, mas já não mais haveria a porta aberta para que eles conseguissem encontrar. No versículo 6 nós podemos ver que a mente do profeta é reportada para um futuro, onde ele consegue observar que o templo de Deus está sendo restaurado e foi restaurado pelo poder do Senhor. O próprio Deus iria se levantar para trazer mais uma vez de volta o seu povo para a sua terra, a terra prometida, e seria ele mesmo responsável para proteger o seu povo que estava dentro da cidade. A cidade de Jerusalém é descrita como sendo uma mulher virtuosa. Um dia ela daria à luz a um filho, e esse filho seria a luz do seu povo. Ele traria esperança para todo ser humano. Ele seria a esperança para todo pecador. Jerusalém seria a mãe daquele que seria a esperança, não apenas para essa cidade, mas para todos os povos dessa terra. Isaías capítulo 66, o versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia, ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz seus filhos. Se os israelitas estivessem crido na palavra de Deus, Deus teria realizado um milagre. Acredito que ninguém no decorrer da história tenha conseguido se deparar com tamanho milagre. Da noite para o dia, Deus trazer libertação para o seu povo, levar para a terra prometida e mantê-los seguros por toda a sua trajetória. Mas a grande questão aqui é que o seu próprio povo não creu no seu Deus, não confiou na palavra do profeta. Em vez de crerem na palavra do profeta, passaram a perseguir o profeta. As palavras do profeta eram um incômodo para essa nação. Deus então não pôde realizar o milagre de acordo com a incredulidade do seu povo. Como nós podemos observar no versículo 11, Jerusalém é descrita como sendo uma mãe que dará luz a um filho recém-nascido. Ela é responsável, ela é cuidadosa em cuidar daqueles que estão dentro da cidade. Ela seria uma mãe protetora, mas ela seria também uma mãe que iria dar testemunho para que os seus filhos pudessem ser bem educados e seguir no caminho da salvação. No versículo 16 nós podemos observar se essa nação tivesse de fato aceito a palavra de Deus, ouvido o profeta, Deus teria realizado todas essas obras, teria fortalecido Jerusalém, teria feito com que ela pudesse dar à luz a muitos filhos e muitas pessoas seriam abençoadas, mas todas essas promessas não se cumpriram em decorrência da descrença, da falta de fé em crer na palavra do Senhor. Isaías capítulo 66, o versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins, após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos serão consumidos, diz o Senhor. Aqui está a razão pela qual as profecias não se cumpriram também. Eles se voltaram para outros deuses em vez de amar e seguir o Deus da aliança. Eles estavam se voltando para os deuses pagãos de Babilônia, os ídolos, as imagens, as esculturas. Deus não poderia realizar um milagre, porque se ele realizasse, esse povo iria acreditar que seriam os deuses pagãos, as imagens e as esculturas que estavam trazendo libertação. Mas Deus esperava um momento em que seus corações estivessem completamente convertidos ao Senhor, crescem nele, confiassem no poder desse Deus, para que os milagres, para que as bênçãos pudessem cair e eles pudessem estar completamente livres. Mas Deus leva a mente do profeta, como nós podemos observar no versículo 23, para um futuro glorioso, onde Deus enchia o coração do seu povo de esperança, mesmo que alguns perdessem a sua vida no cativeiro babilônico, mas eles deveriam crer que no futuro Deus iria criar novos céus e nova terra, onde toda a carne se voltaria para adorar a Deus. De um sábado a outro, todos iriam se voltar para Deus para reconhecê-lo como sendo soberano sobre as suas vidas. Os ídolos, as imagens e as deusas seriam destruídas, ficariam aqui nessa terra, porque estaria no passado. Mas os novos céus e a nova terra que Deus criaria, somente Ele iria governar. Somente Ele seria o alvo do amor e da adoração do seu povo.
Eis a razão pela qual Deus, através do profeta Isaías, exortava o seu povo para que se mantivesse seguro na sua palavra. Deus tenta salvar a todas as pessoas. Deus não quer perder nenhum dos seus filhos. A vinda do Filho de Deus, do Messias aqui a essa terra, era para que todo pecador pudesse reconhecer os seus pecados e aceitar o Jesus e viver uma nova vida ao seu lado. Se a nação de Israel tivesse compreendido essa verdade, mesmo no cativeiro, eles teriam encontrado libertação. Essa mesma mensagem deve alcançar os nossos corações do remanescente de Deus nos dias em que nós estamos vivendo. Deus quer nos libertar, Deus quer nos salvar, Ele quer nos dar vida plena, mas nós precisamos nos colocar nos braços desse Pai. Se porventura nessa manhã há alguém que ouve essa palavra e reconhece que por alguma razão ainda se mantém escravizado pelo mal, você pode encontrar libertação no Senhor, você pode encontrar forças no Senhor. O que hoje nós precisamos fazer é nos submeter às suas mãos e permitir que Ele guie a nossa vida. Tenha certeza que o maior missionário que esse mundo já conheceu é o próprio Messias, é o nosso Salvador. Ele deixou as cortes celestiais, renunciou à sua glória, à sua autoridade, o seu poder, a sua onisciência e os seus atributos divinos para nascer de uma virgem, de uma mulher pecadora, de um ser humano como eu e você. Se tornou uma criancinha vulnerável ao ponto de nascer numa manjedoura entre os animais, para que através dali ele pudesse crescer, se desenvolver e o seu ministério e a sua vida, os seus milagres pudessem revelar a vontade do Pai. Aquele que crê no Messias, aquele que aceita o Senhor, aquele que se coloca nas suas mãos tem vida eterna. Hoje Deus faz um convite para todos nós, que nós possamos ouvir as suas palavras, nos colocarmos em suas mãos, e se nós o fizermos isso, tenha certeza que nós teremos vida eterna. Querido Pai, em suas mãos nessa manhã nós nos colocamos. A cada dia queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor na eternidade. É o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele derrame o seu poder, a sua graça, em nome de Jesus. Amém.